Nós possamos agora largar os nossos afazeres por um instante e nos dedicar agora para o Senhor, para esse momento de intimidade que você possa estar tendo a oportunidade de ter com Ele. Se volte a Ele junto comigo aqui, junto com os demais que estão aqui conosco, a transmitir esse vídeo até os lares. Nós vamos dar início com uma oração e você curve a sua cabeça aí. Fale com o Senhor, feche os seus olhos, entra num ambiente de intimidade com Ele e deixa o Senhor falar ao teu coração, suprir toda a necessidade que Ele necessita agora. Em nome do Senhor Jesus, nós estamos reunidos aqui, Senhor, mais uma vez para adorar o teu santo nome, adorar, dizer que o Senhor é grande, dizer que o Senhor é o dono das nossas vidas. Que gratidão não nos falte, Senhor, por todos os dias que o Senhor nos concede de vida, de fôlego e a oportunidade de aprendermos mais, ser melhores, aprendermos a exercer, Pai, a função que o Senhor nos designou, a propagar sim a Tua palavra através das nossas vidas, que nós possamos nos parecer com o Senhor a cada dia, que esse dia que nos é dado, esse dia que o Senhor nos concedeu, nós possamos buscar a isso, a nos parecer contigo, nas nossas atitudes, no nosso falar, no nosso olhar. Senhor, nos dê olhares bons, que nós possamos enxergar em meio a toda essa calamidade, ao meio a esse caos que nós estamos passando, com olhos bons. Que nós possamos enxergar algo bom e extrair algo bom disso. Que nós possamos aprender a estar mais perto do Senhor, a entender que as nossas vidas dependem disso. Obrigada, Jesus. Obrigada, e que gratidão não nos falte por cada dia concedido. Que o Senhor alcance cada lar agora. Eu não consigo, ninguém aqui consegue, Senhor, alcançar esses lugares agora a qual nós estamos intercedendo. Vai até a mesa do pai, Senhor, de família que está desempregado nesta hora. Vá de encontro, Senhor, ao celeiro, supra a necessidade. Pai querido, nós pedimos, Senhor, que o Senhor vá de encontro ao aflito, ao cansado, ao oprimido, àquele que se encontra com medo. Pai, refrigera, Pai, o coração. Desça, Senhor, com a Tua presença e faz, Senhor, algo novo. Em nome de Jesus. Nos levanta, homens e mulheres mais fortes, Senhor, diante desse caos. Nos levanta, Senhor, mais fortes. Em nome de Jesus. Nós intercedemos e já te agradecemos, Senhor. E entoaremos louvores por isso. Tu és soberano. Apesar de toda a glória que o Senhor tem, o Senhor olha para mim. O Senhor olha para minha casa, o Senhor olha para os meus filhos, o Senhor olha para as minhas condições fracas, mas o Senhor cuida de mim. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, tu és soberano, cante comigo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe
sabes muito bem, tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és soberano, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Declare comigo: tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo, e apesar dessa glória, e apesar dessa glória, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, e esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Lembrar que muito antes de qualquer situação que nós possamos passar, o Senhor sabe de tudo, o Senhor conhece tudo. Nós temos um Deus tão poderoso. Você tem um esconderijo tão tremendo que é esse Deus. Se esconda debaixo dele, debaixo dessa graça maravilhosa que é esse Deus. Se esconder debaixo dele. Ele é a tua proteção, ele é o seu socorro. No Salmo 118, eu estava lendo antes de vir para cá, e você lê uma coisa, e meditar é outra, né? Quantas vezes eu já não li esse salmo, mas talvez eu não tenha meditado como ele verdadeiramente é. Davi ali, quando depois de tanto tempo de adversidade, tanto tempo de angústia, tanto tempo de luta, ele se tornou rei. Ele se tornando rei, ele fez esse Salmo 118. Ele inicia, se eu não me falha a memória, ele inicia: regozijamos nesse dia que o Senhor fez. Você tem noção do poder que é isso? Ele fez esse dia para mim e para você. É tão simples a gente fazer uma leitura, o dia que o Senhor fez, mas medita nisso, rumina isso. Esse é o dia que o Senhor nos deu. O quanto nós temos desfrutado e dado frutos a isso. Que nós possamos desfrutar desse dia que o Senhor nos deu, com frutos para Ele. Frutos para Ele. Em meio a todo o caos, Davi só agradecia. Que nós possamos imitar esse ato. Em meio a todo o caos que nossos dias possa estar chegando até nós. Nós possamos regozijar, se saciar, estar feliz nesse dia que o Senhor fez. Aleluia.
anjos se prostram aos seus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro, e a Ele cantam os santos, os santos e os anjos se prostram aos seus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro, e a Ele canta. Tu és digno de tudo, Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória. Os santos, os santos e os anjos se prostram aos seus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro, e a Ele canta. Tu és digno de tudo, Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo, Tu és digno de tudo, Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória. Dia e noite rendemos a Ti adoração, Jesus. Que nós possamos render a Ti dia e noite. Que não nos falte louvor e adoração a Ti. Que nossos corações possam estar agradecidos, ainda que venha o dia mau, ainda que venha a adversidade, ainda que o meu filho desobedeça, ainda que eu não esteja, Senhor, em harmonia na minha casa com meus filhos, com o meu marido. Mas o Senhor estando presente, tudo se muda. E eu acredito nisso. Eu acredito na intercessão da igreja. Eu acredito, Senhor, na oração que sobe. E que ela está, Senhor, a subir nesse instante. Suba a Ti, Senhor. Suba a Ti toda adoração. Dia e noite suba a Ti toda adoração, suba a Ti. Dia e noite suba a Ti nossa adoração. Dia e noite suba a Ti nossa adoração. Continua assim. Dia e noite suba a Ti nossa adoração. 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 Suba, Senhor. Dia e noite suba a Ti. Tu és digno de tudo.
tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno, tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Nós te exaltamos, Jesus. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Te Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Declaramos que tudo é teu, Jesus. Que isso soa verdade, Senhor, em nosso coração, em nossos lábios, todos os dias da nossa vida, que Tu és digno de tudo. Aleluia. Só debaixo dessa graça, a salvação, a vida. E eu vou declarar isso essa noite, Jesus, que Tu és a vida, Tu és o amor. Tu és a vida, Jesus. És a vida, és o amor que traz luz sobre as trevas, esperança que restaura todo o coração ferido. Grande é o Senhor. És a vida, és a vida, és o amor que traz luz sobre as trevas, esperança que restaura todo o coração ferido. Grande é o Senhor. Com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor, derramamos louvor. Com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor somente a ti. Declare você aí em casa comigo que Ele é a vida. És a vida, és o amor que traz luz sobre as trevas, esperança que restaura
todo coração ferido. Grande é o Senhor, com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor a ti, com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor somente a ti. A sua palavra nos adverte, Jesus, que toda a terra, todo ser humano, tudo aquilo que o Senhor criou, se dobrará a ti. E eu vou declarar isso com força essa noite. Com força, Jesus. Toda a terra entoará, meu ser, meus ossos cantarão. Grande é o Senhor. Toda a terra entoará, meu ser, meus ossos cantarão. Grande é o Senhor. Toda a terra entoará, meu ser, meus ossos cantarão. Grande é o Senhor. Toda a terra entoará, meu ser, meus ossos cantarão. Grande é, com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor a ti, com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor somente a ti. Aleluia, aleluia, aleluia. Somente a ti, Jesus. Deus abençoe a todos que estão acompanhando esse trabalho. Que você se regozije nesse dia que o Senhor te deu, e com o fôlego que o Senhor te dá, entoe louvores, adore a Ele, seja com uma oração, seja com um clamor, seja qual for a tua aflição, talvez no dia, mas não deixe de louvar a Ele, não deixe de louvar a Ele. Deus abençoe. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor a todos. Eu vou passar para o pastor Ademir aqui daqui a pouquinho. Vai estar trazendo uma palavra para nós. Mas antes nós
queremos aqui dedicar um momento desse culto para as nossas orações a respeito dos dízimos e das ofertas. Eu queria que você nesse momento abrisse o seu coração para que Deus pudesse falar com você também nesta área tão importante da igreja, que é a área da contribuição financeira. Nós estamos tentando ao máximo manter todos os nossos compromissos, né? Com tudo aquilo que nós temos de responsabilidade aqui na igreja. E nós só podemos fazer isso se os irmãos estiverem nos ajudando, continuando a contribuir. Nós entendemos totalmente a dificuldade que este tempo tem trazido para todas as famílias, né, para todos. E a palavra que nós temos aqui liberado na igreja é que cada um faça um pouquinho, né? Cada um faça um pouquinho para que nós possamos continuar com a internet, para que nós possamos continuar com o aluguel, possamos continuar transmitindo o culto online, porque, sem dúvida nenhuma, a igreja, dentro dessa quarentena, dessa paralisação, a igreja será, sem dúvida nenhuma, uma das últimas, né, a ser liberado para que volte às suas atividades normais, a ter os cultos presenciais. Então, nós vamos ter que nos adequar neste tempo com a nossa contribuição. Então, para você aí do YouTube, está passando aí na sua tela como você pode contribuir. Para vocês do Facebook e do Instagram, também está aparecendo aqui na tela, aqui atrás, a forma que você pode nos ajudar, fazendo uma transferência, fazendo aí um depósito, como você preferir. Amém? Se você não tem como, você gostaria de ofertar, mas não tem como fazer isso online, você pode entrar em contato conosco e nós, de alguma forma, fazemos com que a sua contribuição também chegue até nós. Além da contribuição financeira, nós também temos todos os meses a arrecadação de alimento. Então, se você tem aí cesta básica, se você tem alguma contribuição em alimento para poder doar, você pode também nos procurar aí através das redes sociais, você da igreja, através dos grupos da igreja. Amém? Então, que você possa neste tempo entender que tudo que nós estamos fazendo agora, em meio a essa dificuldade, vai refletir quem que nós somos, né? É neste momento que os filhos de Deus se manifestam, né? Os homens e mulheres de Deus continuam sendo, e não somente vivendo a facilidade que nós manifestamos quem somos, mas é principalmente quando nós estamos diante de dificuldade. Então, eu queria que você, nessa noite, contribuísse com alegria, e nós desse lado de cá garantimos que a sua contribuição ela será administrada com muita responsabilidade, ainda mais, né, neste tempo onde nós sabemos quanta responsabilidade a igreja tem. Então, vamos fazer uma oração aqui neste momento por todos que estão ofertando, dizimando, e aqueles que ainda vão fazer, em nome de Jesus. Pai, neste tempo de contribuição, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Este culto, Pai, é oferecido ao Senhor e nós queremos te dar o melhor que nós podemos, Pai, em nome de Jesus. Que a tua presença, Senhor, venha envolver cada lar, Pai, cada casa, em nome de Jesus. Que a tua glória se manifeste, Senhor Deus, por onde está chegando a nossa voz, em nome de Jesus. Que o teu Espírito Santo venha com teu poder, Pai. Que o teu Espírito Santo venha com tua unção, em nome de Jesus. Que a tua graça, Senhor Deus, venha a tocar, Pai, aqueles que estão, Senhor, longe de ti, para a glória do teu nome. É o que nós te pedimos neste tempo. Que o teu Espírito Santo, Pai, levante aqueles que têm se colocado para ser um supridor, para ser um mantenedor da tua obra, Pai, nestes dias. E nós te damos graça porque acreditamos que o Senhor tem colocado
sobre a nossa mesa. E por isso nós vamos, Senhor Deus, não reter somente para nós, mas nós vamos oferecer de alguma forma para todos aqueles que estão precisando, Pai. E isso passa pela vida da igreja. E nós te damos a honra e a glória e o louvor por este tempo, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe a você que contribuiu. Deus abençoe a você também que não contribuiu, não pôde fazer, ou não pode fazer. Que o Senhor te abençoe também, em nome de Jesus. Esse culto aqui é feito para Jesus Cristo, mas com certeza alcança a sua vida. Amém, queridos? Então, vou chamar o pastor Ademir aqui, está com a palavra. Vamos ouvir uma palavra de Deus aqui. Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus, irmãos, boa noite. Estamos mais uma vez aqui para fazer essa live. E eu queria falar com os irmãos hoje a respeito da fé no livro de Tiago. Tiago, ele fala para a gente que a fé sem a obra, ela é morta. Quer dizer, não morta, né? Mas é vã, ela não é muito boa. No capítulo 2 de Tiago, livro de Tiago, capítulo 2, no verso 14, ele fala: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Aleluia. Eu queria falar um pouco desse Tiago. E fazer a menção do livro, do primeiro capítulo, né? Mas eu queria fazer uma coisa diferente hoje, né? Eu queria que você participasse comigo desse culto. Eu vou chamar o pastor Vitor, vou chamar a Lília. Nós vamos sentar aqui e nós vamos conversar a respeito desse livro. Vocês não estão aqui, mas se vocês tivessem olhado para a cara da Lília, vocês iam amar. Eu vou aproveitar que ela está aqui e nós vamos fazer isso, irmão. Eu quero fazer uma coisa diferente. Eu quero que você que está em casa participe com a gente deste culto. Eu quero que você faça pergunta para a gente a respeito dessa fé, a respeito desse livro, a respeito de Tiago. Eu quero que você participe comigo desse culto. A minha esposa Andréia fala muito comigo a respeito disso e disse: olha, a gente podia fazer algo assim. E hoje, o dia todo, o Senhor me esquentou assim para que a gente pudesse fazer isso. Porque nós estamos passando por um momento delicado, um momento em que uma pandemia se apoderou do mundo e a economia também está indo por água abaixo em todos os países. Então, nós precisamos ter a fé. Nós precisamos... sabemos que passamos por provações, passamos por dificuldades, e o judeu, o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, é um povo que sabe passar por isso. É um povo que sabe passar por dificuldade. É um povo que soube passar por tantas dificuldades, tantas provações, tantos problemas, e eles estão de pé. Por quê? Porque Deus honrou, porque eles tiveram fé, né? Sempre tiveram fé, obedeceram, amam a Deus. Então, eu quero que
nós venhamos participar desse culto. Eu quero que você mande sua pergunta, né? Eu sei que o pastor Marcelo está me ouvindo, ele adora isso, né? Então, pastor Marcelo, me ajuda. Quem tiver aí, quiser mandar perguntas aqui no meu telefone, no telefone do pastor, o pastor Vitor está com o telefone na live aqui, não pode, mas manda no meu particular, ou manda mesmo aí no Facebook. Como é que dá para a gente ver, pastor? Dá para a gente ver, né? Manda a pergunta no Facebook. Eu quero... Durval, ajuda nós aqui, Felipe. Põe essa mesa aqui, ó, para a gente. 3 cadeiras aqui. Lembrando, irmão, que esse Tiago, o pastor Vitor sabe muito disso, que estudou muito, a Lilian também. Esse Tiago é o irmão de Jesus, né? Esse Tiago, quando Jesus estava fazendo o seu ministério, ficou 3 anos, né? A Bíblia diz que ele ficou 3 anos participando e fazendo seus milagres. Ele ficou assépio, ele não dava muita atenção junto com os seus outros irmãos, porque eles nasceram com Jesus na mesma casa e, caramba, eu não apareço, eu ficar aqui. E na mesa, aparece? Não? Eu estou com as minhas pernas cansadas, irmão, na realidade, né? Então a mesa vai nos ajudar. Então esse Tiago é o irmão de Jesus. E ele se converteu porque ele viu a ressurreição de Cristo. Viu a ressurreição de Jesus. Então ele se converteu ali. E ele escreveu essa carta. Essa carta é datada mais ou menos por volta de 42 anos depois de Cristo. E é uma carta datada aos judeus. Tanto que ela começa, Tiago, o servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, ele escreve as 12 tribos. Se você ver o capítulo 1 e o verso 1, você vai ver que se encontram dispersos, né? Eu dou as minhas saudações. E aí ele começa a falar sobre as provações e tudo, do que estavam passando naquela época, né? Os judeus que aceitaram Cristo, que aceitaram Jesus como o Salvador, estavam passando por situações difíceis. Você imagina, numa época daquela, você falar de Jesus Cristo, onde todos os judeus não acreditavam, onde os judeus crucificaram Jesus, eles mataram Jesus. Então, era muito difícil, eles passavam por provações, como nós estamos passando por provações hoje, né? Se nós formos contar as dificuldades que eles tiveram, os judeus tiveram na vida deles, é muita coisa, muito tempo para a gente falar aqui, mas passaram por muitas dificuldades. Nós podemos falar o que todo mundo conhece. Aliás, a Bíblia fala disso, mas não fala disso, porque foi bem depois, em 1940 até 1950, mais ou menos, eles passaram por dificuldades terríveis. Eles foram mortos, mais de 1.500.000 judeus morreram na Alemanha, né? Foram levados aos campos de concentrações. Todo mundo conhece essa história. Então, e depois eles se levantaram, cara. Então, hoje, eu não sei, aliás, eu sei do que nós estamos passando, a dificuldade financeira, dificuldade da gente expor os nossos problemas, expor o que nós estamos passando, dificuldade da gente estar dentro de casa, né, irmãos? Porque não é fácil. Você está dentro de casa, sem dinheiro, as contas para pagar, com seus filhos, com a sua mulher. Cara, é terrível, é uma dificuldade terrível. Então eu queria que você, já convidar o pastor para vir aqui, ele não quer, ele está ali se escondendo. Quero convidar a Lilian também para vir aqui. Vamos ficar sem mesa então? Atrapalha? Vamos ajeitar aqui. Deixa eu entrar no Facebook aqui para ver.
Ajuda aí. Eu não sei entrar aqui no negócio. Como é que faz isso aqui? Como é que eu entro aqui? Tô vendo. Então, irmãos, aqui é o YouTube, estou no Facebook. Quem puder me ajudar aí com as perguntas aí, quem tiver. Então, nós estamos fazendo algo diferente hoje, irmãos. Nós estamos falando sobre o livro de Tiago e vamos falar sobre a fé. Eu li no livro de Tiago 2,14 sobre a fé sem obras é morta, mas comecei a explicar algumas coisas sobre o livro de Tiago do início. E Tiago é o irmão de Jesus. Alguns historiadores o chamam de Tiago o justo, né? Porque ele era um cara preocupado, é um cara zeloso. Ele foi um dos grandes líderes da igreja. No verso 15 do livro no capítulo 15 do livro de Atos, ele é o cara que chama a responsabilidade na igreja, porque estava quando Pedro foi pregar para os gentios e Paulo já pregava para os gentios, aí teve aquela confusão, né, pastor? E aí Tiago chegou e resolveu, peraí, vamos ver aqui o que lá fala a palavra de Deus, e ele começa a falar que Jesus, quando prega no templo, ele fala que ao terceiro dia, quando ele vai ressuscitar, ele vai trazer os gentios para servirem a ele, para estarem com ele. E aí, Tiago foi um dos grandes líderes da igreja de Jerusalém, dos judeus, era um pregador para os judeus, né? E eu queria, já que o pastor está aqui, a Lília, né, perguntar a respeito dessa fé. Porque ela é diferente da fé que Paulo fala. Pela fé sois salvos, não pelas obras. Paulo fala isso, para que você não se glorie, né? Paulo ele fala, nós somos salvos pela graça, pela nossa fé, não pelas obras, para que nós não venhamos nos gloriar disso. Porque, vou ser salvo pelas obras, então vou fazer um monte de obra e vou ser salvo. E aí Tiago vem e fala ao contrário. Ele fala, não é só a fé, cara. A fé sem a obra, ela é morta, porque foi como eu li no capítulo 2, versos 14, 15 e 16, que ele fala que proveito vou ter de eu ter essa fé, mas chegar um irmão até mim com frio ou com fome e eu não saciar, né, não ajudar ele. Aí eu queria fazer essa pergunta para o pastor a respeito dessa fé, e depois a Lilian também vai complementar para nós. Então, eu até vou ler aqui, pastor, a continuação, você leu até o 16, né? E ele faz uma provocação ainda maior, né? Ele diz assim, assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta, né? O versículo 17. E o 18, ele diz assim, mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Mostra a tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Então, a provocação aqui é o seguinte, ainda mais nesse tempo que a gente está, aonde ficar recluso, como a gente ouviu de orientação do governo, pode parecer que agora a gente está amarrado, que a gente está sem possibilidade de fazer nada. E, na verdade, isso não existe. Porque é justamente agora, nesse tempo, é que nós estamos tendo as maiores oportunidades de mostrar a nossa fé, ou seja, de materializar a nossa fé, de colocar a nossa fé para fora. Então, a provocação de Tiago é mais ou menos assim. Imaginar que o que Deus espera de nós é só uma experiência espiritual, no sentido de reservada somente ao nosso particular direto com Ele. Mas uma coisa que a gente fala muito aqui na igreja, e até legal para que as pessoas que agora estão conhecendo a gente pela internet saibam também,
é que nós sempre orientamos as pessoas aqui que tudo que Deus nos dá, a gente deve repartir. E, na verdade, bênção, ela só acontece a partir do momento que ela passa para mim e alcança o outro. Então, eu vou até dar um exemplo do que é fé com obras e depois eu vou passar para a Línia também falar alguma coisa. Mas entenda o seguinte, eu tenho fé para receber a bênção, isso é uma verdade. Aí a minha necessidade, eu sempre explico isso aqui, a minha necessidade então é o quê? Eu estou com sede e eu quero água. Aí eu estou buscando a minha bênção. Então eu oro ao Senhor e o Senhor então me dá água. Bom, eu tive fé e relacionamento com Deus para receber a água. Então agora eu sou abençoado? Ainda não. Eu só sou abençoado quando aquilo que Deus me deu, pela fé, eu transformo em obras. Que aí junta aquilo que Paulo está falando com aquilo que o Tiago está falando. Nenhum nem outro está certo. Aí passou por mim. Bom, sou abençoado? Não. Só se transforma em bênção a partir do momento que eu, então, encontro outro com sede e eu também transmito a água para ele. E eu também sacio a sede do outro. Então, isso para mim é a fé com obras. Eu tive fé para receber e ser suprido. Mas eu só sou abençoado quando passa por mim e alcança outra pessoa também. Fé e obras. Na minha aqui de errar, pastor pegou nós de surpresa, mas na primeira, o que vem na minha cabeça é isso. Amém? A Lília. Boa noite, gente. O pastor Ademir quase faz a gente cair da cadeira realmente, não estava esperando por isso. Mas não fique surpreso, já tem pelo menos 2 semanas, pastor, que eu estou meditando no livro de Tiago. Glória a Deus. Tá, eu até assustei um pouco antes de começar o louvor. Eu estava lendo justamente essa passagem que o senhor falou aqui. E o livro é muito profundo, gente. O livro de Tiago é um livro curto, de leitura fácil. Vocês que estão aí em casa, leiam o livro de Tiago. Vocês vão ter assim uma lição para a vida toda, porque o livro de Tiago fala de fé, fala de comportamento. E, como o pastor disse, são os ensinamentos de Jesus. Como é que a gente tem que se comportar na nossa vida? Ele vai falar para não falar mal dos irmãos, em cuidado de não ser religioso, porque pessoas religiosas demais tendem a ser julgadoras demais. Ele vai falar da fé e ele vai falar de outras coisas também. É um livro curtinho, é uma leitura muito boa para se fazer em casa, né, de fácil entendimento. E, pastor Vitor, realmente, eu também acredito nisso, que a fé sem obras, ela é morta. E o que é a obra? Ela é o amor, é o que Jesus deixou, né? O que ele fala? Que é para amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a si mesmo. Dentre todas, a maior delas é amar o próximo. Né? Então, aqui em Tiago, a gente vai estar lendo aqui, e ele um pouquinho mais para baixo ainda do que o pastor Vitor citou, ele vai falar sobre Abraão. Se a gente pegar o início da Bíblia, quando Abraão vai fazer o sacrifício do filho Isaque, ele vai pela fé. Mas ele vai pela fé porque ele sabe que o amor de Deus era tão grande que ele não permitiria que o sacrifício se concretizasse até o fim. Então, é esse amor, é essa fé que vai nos mover, a fé pelo amor. Se você tiver amor ao teu semelhante, você não vai conseguir ficar na tua casa, parado, e ver que a pessoa está passando necessidade, que o mundo está sofrendo, sem fazer nada, né, a favor do teu irmão. Então, é isso que o livro de Tiago vai tratar. Que as obras não é para engrandecer, as obras são para fortalecer a comunidade, as pessoas, né, que isso seja usado para o bem, não para si próprio. Tem uma pergunta aqui, pastor. Glória. Travou o celular aqui, na hora que eu ia ler. Ajuda nós aí. Cadê a digital? Tem outra ali? Foi? A Vânia, membro aqui da igreja, esposa do Luiz. Deus abençoe, Vânia. Um abraço para você, para as meninas e para o Luiz, amém? E ela diz o seguinte aqui, ó. Para um membro da igreja que crê,
participa dos cultos, ora, porém não evangeliza ou algo assim. Como seria uma obra? Eu acho que, vou tentar entender aqui, Vânia, para a gente tentar explicar como a gente pode manifestar essas obras. Fala um pouco aí, pastor, de como a gente pode manifestar as obras. Que tipo de obra é essa? Né? Porque para alguém que não, para a gente que é crente, obra a gente sabe muito bem, mas para quem não é crente, a gente está pensando assim, será que é cimento, areia, construção? O que é obra? Boa noite, Vânia, Luiz, beijão para vocês. Nós lemos aqui num ponto de obra como vestir uma pessoa, o que Tiago fala, ou alimentar uma pessoa. Mas essa obra que Tiago prega, que Paulo prega, e nós pregamos, não é só isso, não é só relacionado a isso, né? Por exemplo, Tiago, ele era um cara que era chamado de joelho de camelo, porque o cara orava muito, era um cara de oração. Então, automaticamente, quando você... e ele fala aqui a respeito, deixar bem claro que o Tiago, ele fala de ser servo, de crer, de obedecer, ele fala servo de Deus e servo de Jesus Cristo. Então, a fé em Deus e em Jesus Cristo, a fé na verdade, né, que se torna a obra do judeu. O judeu, ele fala que o mais importante para ele é crer em Jesus Cristo, crer em Deus e crer em Jesus Cristo. Como Jesus, ele fala, credes em mim, não se turbe o vosso coração, credes em mim, credes também em Deus, né? E eu estou falando igual político, não falei nada, não estou respondendo a pergunta dela. Mas não tem nada a ver, Vânia, se você vem à igreja, qualquer tipo de coisa que você faz, é a obra, pastor. Por exemplo, se você ora, como o Tiago orava, se você ora, se você intercede pela igreja, é obra, você está obedecendo a Deus, você ama a Deus, então já é uma obra. Se você participa, se você ajuda a cuidar de alguma coisa, da casa do Senhor, é uma obra. Não precisa ser, por exemplo, igual eu, né? Às vezes eu fazia muito isso, que eu ia atrás das pessoas e levar para casa de operação. Não, cada um é chamado para uma coisa, aí tem aquele negócio do chamado. Então, se você pertence à igreja, você pertence à comunidade, e outra, a obra que Jesus fala, ele fala que se a sua mão esquerda dá, a sua mão direita não tem que ver, né? Então, Deus está vendo o que você está fazendo, e às vezes uma atitude sua como cristão é uma obra, porque a pessoa está te vendo, aquele cara realmente é uma pessoa que tem obras que a gente vê que ele é cristão, ele é diferente. Puxa, eu vejo o Israel, eu vejo a Lília, eles são diferentes. Eu vejo o Luiz, eu vejo a Vânia, são diferentes. Isso já é fazer a obra de Deus. Agora eles estão colocando ali, pastor. Ó. Ah, maravilha. Aí sim, hein? Glória a Deus. Lília, fala um pouquinho aí, quer falar um pouquinho tá do que é a obra? Consegue aparecer aqui, Gustavo, para nós? Para não ficar todo mundo para trás? Só apertar ali. É mais ou menos isso que eu falei, né, Lília? Eu falei meio igual político, mas chegou lá. Consegui responder, né? Mesmo não, tá certinho. Boa, Yasmin, valeu. Quer falar um pouquinho, Lília? Como conseguir saber o tamanho da fé? O tamanho da fé. A Bíblia fala, né? Se a fé for do tamanho de um grão de mostarda, que é mínimo, isso já é suficiente para mover montanhas e o coração de Deus, né? E qual é o tamanho da fé? Eu tenho uma dica, olha só que coisa legal. Qual que é o tamanho como saber o tamanho da fé? Eu acho que o Tiago está respondendo já. Porque a gente define uma pessoa, muitas vezes, a gente tem o hábito de olhar para alguém e a nossa forma de julgar ou a nossa forma de interpretar a vida daquela pessoa, muitas vezes não tem nada a ver como Deus o faz. Isso é um ponto. Então, o que acontece? É muito comum a gente olhar alguém que é de muita oração, alguém que talvez se vista de uma forma a caráter com relação a aquilo que se conhece como crente. Ele tem uma calça, uma camisa, ou uma gravata, ou o que quer que seja,
que o caracteriza como crente, e a gente começa então a definir, nossa, esse é uma pessoa de muita fé, porque ele ora, porque ele jejua. E o que Tiago está nos ensinando, porque nós estamos pegando a dica por ele aqui, é que se você quer ver o tamanho da fé, olha para as obras. Quem? Beleza. Então, como saber o tamanho da fé? A dica de Tiago é, olhe para a obra. Porque o que nós estamos tentando provocar com essa conversa aqui? É que alguém que foi, ou que é cheio de Deus, quanto mais de Deus se manifesta na vida dele, transborda para as obras. E aí a gente entra naquele texto de Gálatas que fala assim que, do fruto do Espírito. Então, como medir o tamanho da fé de uma pessoa? Pelas obras. Como que manifesta a vida dessa pessoa, principalmente com relação a outra pessoa, ao próximo, a como ela se comporta com o próximo. A capacidade dela de perdoar aponta para o tamanho da fé dela. A capacidade dela de ajudar, de contribuir, de se colocar no lugar do outro, demonstra para mim o tamanho da fé. Então, a fé, ela não é demonstrada por uma característica, um biotipo, mas é demonstrada principalmente no resultado daquilo que Deus fez dentro dela. Eu acho que esse é uma boa reflexão para a gente pensar no tamanho da fé. Tem mais pergunta aí, Mel? Não? Ninguém mais mandou nada? Então acho que nós conseguimos responder assim de uma forma que não gerou mais dúvida. Nossa, que bênção. Eu costumo dizer sobre a fé, porque eu creio. Se tem uma coisa que... Eu posso ser falho em várias coisas, cara, mas eu creio. Às vezes eu fico meio assim, mas eu creio. Né? Então, eu saí de um cara... Pensa num cara pessimista, num cara que não acreditava, num cara que achava que nada ia dar certo, que as coisas não iam acontecer, que depois que aceitou Jesus, viu um mundo que tudo pode acontecer. Então, o tamanho da fé é esse. No momento de dificuldade, no momento contrário, né? No momento contrário da sua vida, é que você tem que demonstrar, é o que você tem que dizer quem você é, para que você veio. Aí o tamanho da sua fé. Nossa fé é muito pequena, porque nós vacilamos, e não é pecado, irmãos, você vacilar. Não é pecado você, putz, hoje eu não estou legal, cara. Hoje, putz, acho que eu estou depressivo hoje, porque eu não estou legal. Isso acontece com a gente. Eu estou mentindo, é comigo acontece, pode que não. Mas às vezes eu ligo, pastorzão, cara, a parada está louca hoje, está dura. E eu falo, não, mas está duro para todo mundo também. E a gente começa a falar, pô, mas é isso mesmo. Então, o tamanho da sua fé não vai diferenciar o que vai acontecer na sua vida. O que vai diferenciar é o tamanho da sua fé, né, lógico, e da confiança que você tem em Deus, de que Ele pode sanar os seus problemas, de que Ele pode te ajudar, de que Ele vai fazer. E se não for, se Ele não fizer, é porque não é a hora de fazer, não é a hora dele estar fazendo, não é a hora de acontecer. Né? Eu falo com o pastor, diante de tudo isso que está acontecendo, e eu falei aqui na igreja, falo para todo mundo, diante de tudo isso que está acontecendo, cara, eu estou com o coração tão em paz, porque eu vejo coisas boas acontecendo, eu vejo Deus abrindo as portas, eu vejo Deus nos dando oportunidades, entendeu? Da gente mudar situações. Porque tem situações que o mais interessante que atrapalha o tamanho da sua fé, cara, é a força do teu braço, né? Porque enquanto você está na força do teu braço, enquanto você pode, não, eu posso fazer, aí a fé está legal. Porque eu tenho dinheiro para pagar minhas contas, porque eu tenho dinheiro para resolver os problemas, eu tenho dinheiro para ajudar as pessoas, né? Aí eu tenho fé. Aí se eu não tenho dinheiro, se eu não consigo ajudar o cara, como que eu vou dar um pacote de macarrão para o cara, se eu só tenho um pacote de macarrão, E agora? Porque um monte de gente passa na minha casa lá, o pessoal lá de baixo,
do Vanel passa lá em casa, porque a Andréa está sempre ajudando, que a gente pega a cesta, a gente levou a cesta que o pessoal doou, e quero agradecer muito aos irmãos que nos ajudaram. Nós montamos 4 cestas e ajudamos 4 famílias, e nós estivemos entregando essas cestas, né? E realmente de pessoas que não tinham nada, irmãos. Elas não tinham nada, nada. E aí a gente vê, e as pessoas, as crianças, sem roupa para vestir direito, ela tem, não quero fazer, como é que é o nome? Sensacionalismo, mas ela tem 4 filhos pequenos e está grávida de 7 meses. Ela tem um filho de 2 anos e está grávida de 7 meses. Cara, e a gente levou a cesta, mas eu falei, Senhor, e a André falou, mas a gente tem que levar umas bolachas, a gente tem que levar alguma coisa. Eu falei, mas a gente não tem dinheiro para comprar bolacha. Não tem. A gente tem dinheiro, mas se a gente for, a gente não compra para nós. Como é que a gente faz? Cara, é terrível isso. Aí eu quero ver o tamanho da nossa fé quando acontece isso, né? Amém? Temos outras perguntas, pastor? Quando Deus diz não, é sinal de pouca fé, Lília? Depende do ângulo de vista, vamos lá. As pessoas têm costume de pôr a culpa sempre em Deus, né? Deus não atendeu, eu pedi demais. E muitas pessoas têm ferido seus relacionamentos com Deus porque não têm os seus desejos atendidos, né? A Bíblia vai dizer, tem passagens a qual a Bíblia vai dizer que pedis e não recebeis porque pedires mal. Existe sim, gente. Tem coisas que às vezes a gente está pedindo e que não é do coração de Deus. E aí eu vou um pouquinho mais profundo, eu ia até depois conversar com o pastor Vitor, até estou me adiantando, para a gente fazer uma live. Por quê? Era uma outra passagem que está um pouquinho à frente de Tiago, a qual eu tenho me dedicado um pouquinho para essa mensagem, e que diz o seguinte, tudo vem do relacionamento com Deus. É o relacionamento que você tem com Deus e não adianta, é individual e não é o mesmo relacionamento, ele ama todos da mesma maneira, mas cada um vai se relacionar com Deus à sua maneira, né? Jesus mesmo, todas as vezes a qual ele sentiu pressão, a qual ele sentiu medo, o que é que ele fez? Ele se recolheu para orar, não foi? Então a oração, ela sempre vai ser o segredo para a tua vida com Deus. E não tem como você não se entregar numa vida de intimidade, de oração com Deus, e Ele não transbordar você de amor a um ponto que você não consiga segurar todo esse amor e tenha que repartir com todo mundo. Tá? E a questão da fé, onde é que entra? Oração, né? E se você não está conseguindo orar, porque tem muita gente, pastor, que não ora porque não quer, não ora porque não consegue, não ora porque não sabe muitas vezes como orar. E a gente vai entrar aqui, até eu estou me antecipando, a trabalhar vocês a como orar. Ninguém vai te ensinar como orar. A gente vai começar um trabalho junto de oração, a forma de orar, intensidade de oração e intimidade com Deus. Porque a oração, ela é o segredo para tudo. Eu vou contribuir um pouco com essa pergunta aí, com a resposta dessa pergunta, porque eu acho que dentre todas as coisas que eu vivi, dentro da minha experiência de fé, todas as coisas, eu acho que essa frase resume a mais difícil de todas elas, que é entender o não de Deus. E essa pergunta está muito bem colocada. Quando Deus diz não, é sinal de pouca fé. Quem nunca entrou em uma crise espiritual, de relacionamento com Deus, quem nunca entrou numa crise porque pediu algo ou está pedindo algo há anos para Deus, ou não aconteceu, ou pelo contrário, quando você começou a orar, Deus mudou completamente, piorou a situação, a verdade é essa. Ou que dizer de alguém que ora por um ente querido, ou por alguém que está na cama do hospital, e você ora pelo milagre, e o milagre não acontece. Então, foi pouca fé? Aí eu respondo isso com uma frase que veio no meu coração quando tudo isso... quando eu vivi uma experiência como essa. E a frase é a seguinte: é necessário fé para que milagres
aconteçam. Isso é uma verdade. É necessário fé para que milagres aconteçam. Só que tem uma continuação dessa frase. Maior fé é necessária quando o milagre não acontece. Aí é o ponto. Algumas vezes Deus vai nos colocar de joelho e nós vamos orar para que aquele milagre aconteça. Só que muitas vezes esse joelho no chão, ele será necessário para suportar o milagre que não aconteceu. Que é aquela oração que os pais da igreja faziam. Que é aquela oração assim: Senhor, me ajude a suportar aquilo que eu não consigo mudar. Então, fé não se mede pelo sim ou pelo não de Deus. A fé nesse ponto entra tanto para o sim quanto para o não. Para o sim de Deus é necessário fé. E quando o não de Deus acontece, maior fé é necessária, porque aí nós precisamos estar com um relacionamento ainda maior com Deus para suportar o não. E vou dizer uma coisa, essa é uma suma e uma verdade. O não de Deus acontece. E é interessante, né? Porque até com que a gente determina, normalmente a gente tem o costume, né? Pela fé, eu determino que tal coisa vai acontecer, eu vou fazer, eu tenho fé que as coisas vão acontecer. A gente planeja muito o futuro da gente, o tempo inteiro, e não se preocupa muito com o presente, né? E aí em Tiago, lá no capítulo 4, se a gente começar a ler no versículo 13, ele diz assim, aqui pela minha Bíblia está dizendo um subtítulo, da falhabilidade dos projetos humanos. Então, os projetos humanos eles vão ser falhos. Às vezes, o que está no coração do homem, nem sempre é o que está no coração de Deus. E ele diz assim, ei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque é a vossa vida. O que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar que deveis dizer, se o Senhor quiser e se vivemos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória, tal como esta, é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Aí é chique demais, né? O livro de Tiago, eu tenho, a Lilian falou aqui, uma coisa tremenda, porque eu tenho já lido ele, já faz uns 15 dias também que eu tenho buscado bastante. E uma coisa interessante que Tiago fala, se você não tem sabedoria, peça a Deus que Ele, de graça, Ele vai te dar, né? E tem um detalhe também a respeito da fé. Por exemplo, eu queria perguntar aqui para o pastor Vitor e para a Lina, né? Fé, se a gente, não vou sair daqui, se a gente tem pouca fé, né? Lógico que a gente tem que pedir, e Tiago fala aqui também, que quando você pedir algo, você tem que pedir com fé, porque aquele que pede sem fé, sem confiança, é como as ondas do mar, né? Que vão e vêm e não resolve nada. Então, a gente tem que pedir com fé, como o pastor Vitor já falou. E eu queria dizer aqui, pastor, a gente pode pedir para Deus, não ou pedir fé, ou pedir para Deus acrescentar fé para a gente? É lícito orar dessa forma, Lilian? Pastor Vitor. Eu acho que é lícito e é natural. Essas duas coisas eu interpreto. Porque assim, eu sempre, quando leio Tiago, eu não consigo interpretar somente pelo lado assim, ó. Bom, é como se fosse um combustível que, eu tenho esse tanto de fé aqui, então acontece, mas se eu tiver desse tanto acontece, ou se eu tiver desse acontece mais, menos. Eu não consigo interpretar dessa forma somente o livro de Tiago. O que eu sei, a Lília citou o versículo, é que fé do tamanho de um grão de mostarda, disse Jesus, já é algo muito grande. Então, eu acredito que a fé, acredito sim acho que vai acabar a bateria aqui desse microfone.
A gente vai trocando esse aqui, então. Então, pastor, eu acredito que a gente pode sim falar com Deus a respeito da fé. E eu acredito que quando nós falamos com Deus sobre fé, Ele vai nos colocar diante das obras. Então, sim, quando nós oramos com fé, quando nós nos relacionamos com Deus nos mistérios da fé, nós atingimos coisas sobrenaturais. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Dentro da experiência espiritual existe a mística da fé que nos leva para coisas sobrenaturais. Agora, por exemplo, olha só essa continuação ainda do texto a respeito da fé. Olha só. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento facioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Então não é a sabedoria que desce lá do alto, antes ela é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, aí que está, a sabedoria, porém, lá do alto, e Tiago está aqui relacionando a sabedoria do alto com a fé. A sabedoria que vem do alto, ela é pura, ela é pacífica, ela é indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Então, assim, eu acho sim, pastor, que a gente deve falar com Deus sobre a fé. Eu acho que, como está ali a pergunta, pedir a Deus para nos dar fé, para mim, é pedir a Deus para nos dar obras. É pedir a Deus não para nos dar obra, para nos deixar conscientes das obras que nós não estamos fazendo. Esse é o ponto. Pastor, é lícito pedir para Deus mais fé, mas só que tenha uma consciência. Quando a gente pedir fé para Ele, Ele vai mostrar as obras. Ele vai dizer assim, é fé que você quer? Então tá bom. É isso que está faltando, é isso que você não está fazendo, é isso que você precisa fazer. Esse tipo de comportamento. Aí ele vem assim, irmãos, não faleis mal uns dos outros. É porque esse texto que você leu e prova isso. Quando você pede algo para Deus, Ele vai te provar naquilo que você está pedindo. Não, se você tem fé, e aí você, por exemplo, vamos colocar, eu saio de carro, né? Eu tô com combustível na reserva. E eu tenho que ir até o centro de Sorocaba e voltar. Eu falei, Jesus, acrescenta esse combustível, eu estou orando com fé. Mas aí eu tenho R$10 no meu bolso. Então, caramba, por que você já não coloca os R$10 de álcool e vai e volta? Não, mas você fala, eu quero ver se Deus... Não, mas você está provando Deus de uma forma errada. Mas, por exemplo, aí você vai... Acaba o álcool num lugar ruim, aí você tem que andar 20, 30 minutos para conseguir o álcool, aí não tem o álcool, não tem um galãozinho, aí você vai comprar e ainda tem que pagar 10 conto no galãozinho do álcool. Quer dizer, aí é diferente. Então, não tem nada a ver com fé. Então, você tem que ter... nós estamos falando de uma fé, por exemplo, Senhor, eu quero ter fé para orar por uma pessoa e ela ser curada. Então Deus, aí você está pedindo fé, e Deus vai colocar uma pessoa para você orar por ela. E aí você fala, não, vamos levar para o pastor. Não, mas é você que tem que ter a fé agora de orar. Né? Então é um negócio legal. O livro de Judas, no capítulo, só tem um capítulo, meu Deus do céu, livro de Judas, né? Acho que é no verso 3, se eu não me engano, que aí Judas ele fala que a gente tem que batalhar pela fé, sim. Que ela foi nos entregue, a partir do momento que a gente aceitou Jesus. Depois que eu fiz a pergunta, eu fui aqui no livro de Judas para ver, né? E é isso mesmo, ele fala, batalhar pela fé, que uma vez é entregue aos santos, aos que aceitaram a Cristo. Né, Lila? Tem alguma coisa para colocar, Lila, para falar a respeito disso? É similar como muitas coisas na vida.
Eu nunca fiz isso, mas eu tenho vontade. É como saltar de paraquedas. Você vai pular de paraquedas, você vai confiar que quem montou lá a bolsinha do seu paraquedas fez tudo certinho, porque senão você vai se patifar no chão. E aí assim é com Deus, você tem que confiar. Nem sempre vai acontecer as coisas do jeito que a gente previa, né? Mas a fé, o andar com Deus pela fé e ter as obras, a fé é o resultado da intimidade. As obras são a consequência da tua fé. E não tem como ter intimidade com Deus sem oração. E a fé, o que ela vai fazer com você? Ela não vai fazer de você uma supermulher, um super-homem, e orar pelas pessoas e todas elas vão ser curadas, ou todas elas vão ter seus problemas financeiros resolvidos. Mas a fé vai te dar sabedoria para quê? Para entender o não de Deus também, né? Então, se ele disse não, naquele momento era o melhor, é você saber que aquilo não era para acontecer, não era o momento, talvez, ou o que você está pedindo realmente não é de acordo com o coração de Deus, ou não é o momento ainda, pode ser que aconteça futuramente, né? Não tem nada isolado, né? Não, é como uma receita de bolo, tem vários ingredientes. Então, é oração, intimidade, a caminhada com Deus, o amor ao próximo, tudo isso, quando você junta, não tem como não te levar ao caminho de fé. E a gente tem que tomar cuidado para não tratar esse assunto de uma forma muito simplista, porque talvez na compreensão geral, no comum das pessoas, o que é fé? Fé é aquela pessoa que tudo que ela pede acontece. Fé é aquela pessoa que ora muito. Fé, você quer saber sobre fé? Aquele biotipo, aquele caráter, né? Aquela pessoa assim, assim, assado. Não. Se a gente reduzir o assunto fé a isso, a gente vai sempre ser muito simplista. Eu acho que fé, além da gente, essa capacidade que nem o pastor falou, que também é verdade, da gente ser colocado diante de alguém para orar por ele e tudo mais, você pode pensar a fé também como um caminho. Paulo disse o seguinte: eu vivo pela fé. Então, como é que você vive pela fé? Então, ele está dizendo que fé é como se fosse um caminho que foi aberto a partir de Jesus Cristo, e esse caminho a gente anda por ele. Então, fé não só como uma medida de espiritualidade para alcançar um bem, não. Fé também que é um caminho que eu escolhi para viver todas as minhas experiências, sejam elas ruins ou boas. Então, isso para mim, eu acho que deixa o assunto fé um pouco mais profundo. Amém? Acho que é isso, né, gente? Como é que está aí? Beleza? É muito legal a gente estar falando hoje sobre isso, né? Uma vez que a gente não queria fugir realmente do tema que a gente falou e do livro de Tiago, e foi legal mesmo. E uma coisa interessante que eu quero só colocar aqui, e eu quero que vocês, para encerrar, para a gente encerrar, né? E diante do que eu vou falar, eu quero que a opinião de vocês também. O pastor falou logo no início da fé, deixou bem claro para a gente sobre a fé e obra, sobre o que Paulo diz e sobre o que Tiago fala aqui. Então, Tiago, ele foi um líder dos judeus, então diferente, ele tinha que ensinar a lei, uma lei, né, e trazer eles para o judeu que cria na lei, para crer em Deus, esse judeu, olha só a dificuldade, e ensinar Jesus Cristo como lei também, né? O livro de Tiago vai falar sobre isso, é mais complexo isso, a gente tem que falar mais tempo, mas para a gente encerrar, essa fé que Tiago fala também sobre obras e tudo, é uma fé voltada para o judeu crer em Cristo, crer na verdade, porque Paulo fala, Jesus fala, né? No livro de Mateus que está, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
A verdade era Jesus Cristo, a palavra de Deus, que libertou os judeus, libertou o mundo, né? Então, Tiago vem ensinar isso. Então, ele ensinou essa fé, para que o judeu tenha fé em Deus, na lei de Deus, mas também em Jesus Cristo como o Salvador que veio, que foi uma lei de Deus, que Deus falou que ia enviar o Messias, crer que ele era o Messias. Entendeu? Então ele quis colocar isso para os judeus, pregando para os judeus, como um líder dos judeus. Então, para a gente encerrar, só para a gente colocar aqui, vamos ter 2 minutinhos aí para a gente poder encerrar, falar sobre essa verdade que o judeu cristão que tem que crer em Jesus Cristo como lei, né? E os gentios que hoje a gente vê, não quero banalizar, mas hoje a gente vê, cara, muito fácil, né? Muito fácil, porque a gente não obedece. Porque hoje os cristãos, os filhos de Deus hoje, eles têm, é tão pregado isso, que Deus é aquele pai que perdoa, aquele pai que cuida e tal. Mas Tiago, naquela época, pregou diferente, ele exortou. Tanto que o livro de Tiago é uma pregação, uma exortação sobre isso também. Ele falou, não, tem que crer em Deus, na lei de Deus, e Jesus como essa lei de Deus, como o Salvador que veio. Para encerrar, pastorzão, tem 1 minutinho aí e a Lília encerra. Então, é interessante ver isso em Tiago, porque ele é quem vai intermediar um dos momentos mais delicados da história da igreja, que você já citou aqui, Atos capítulo 15, né? Concílio, aquele momento de embate dessa situação. Pedro está com uma visão fechada, e continua com uma visão fechada a respeito de como os judeus, na verdade, como os gentios seriam inseridos dentro da fé cristã. E Paulo já está experimentado das suas experiências e viagens, e volta com a informação de que os gentios estão se convertendo. Então, Pedro querendo continuar impondo alguns aspectos da lei que Jesus ele já havia cumprido, e Paulo querendo inserir os cristãos, na verdade, inserir os gentios no meio disso, que é o que nos alcança hoje, né? Porque nós somos gentios. E por que essa dificuldade? Essa dificuldade porque quando Jesus vem, ele quebra alguns princípios, ele não é que quebra, mas ele ressignifica alguns princípios que é muito difícil para o judeu entender. Como, por exemplo, o templo. Quando Jesus pede para que eles derrubem o templo, e em 3 dias ele construía de novo. Quando Jesus já começa ali, e depois principalmente por intermédio dos discípulos, na verdade Jesus, quando ele começa a ensinar a gente a chamar a Deus de Pai, que isso era uma coisa muito estranha para o judeu daquela época, porque o judeu, quando falava em pai, eles olhavam para Abraão. E de repente Jesus ele ensina a chamar Yahvé de Abba, de pai. Então isso já era. Então todas essas coisas, por exemplo, com relação ao sábado, ao dia santo, que depois no Novo Testamento a gente começa a entender que não há um dia, mas todos os dias santos. O sacerdote, que na verdade agora todos os crentes têm esse acesso direto. Então tudo isso era muito difícil para o judeu. E Paulo vem dizendo através das suas cartas, e depois Pedro tem uma experiência em Atos capítulo 10, se você quiser saber como Pedro ele se converteu a essa ideia da entrada dos gentios, Atos capítulo 10, quando um homem por um nome muito estranho chamado Cornélio, Pedro tem uma visão que ele deveria matar e comer alguns animais que eram impuros para os judeus, então ele come, e depois a família inteira de Cornélio, que era gentil, se converte, eles são batizados e falam em línguas. Então, eu acredito que entender isso, pastor, é entender um Deus que veio para o mundo. O mundo, Deus ama o mundo de tal maneira. Então hoje, por isso é que eu e você estamos inseridos dentro dessa fé, que não
é uma fé que segrega, que não é uma fé que separa, que não é uma fé injusta, mas é uma fé que há espaço para todo povo, raça, tribo, língua e nação. E é isso que o pastor já resumiu, o pastor Ademir, que é mais ou menos isso. Paulo, ele veio do judaísmo mais ortodoxo, né? Então ele perseguia os cristãos na época. Então ele sabe a mensagem que ele tem que levar e para quem ele destinaria. Então, antigamente existiam as pessoas que acreditavam em Deus, simplesmente as que não acreditavam. E quando Jesus vem, passa nesse meio termo tentar fazer com as que não acreditavam, né, virem para Cristo e ao mesmo tempo combater a religiosidade, né? Então teria que pegar os judeus tão religiosos e quebrar tantas regras e tantas coisas que muitas vezes levavam eles para longe do caminho, e todos aqueles que não acreditavam, né? Então esse foi o trabalho de Jesus, né? Vir para todos. E é interessante quando você fala de obras, né? Quando você liga a religiosidade, a obra ela é da carne, né? Ela é para mostrar. Quando você fala de Cristo e você fala de obras, você fala de amor, né? Então essa é a diferença. São caminhos e precisa da religiosidade, precisa da sabedoria, precisa sim ter regras, mas se o amor for soberano sobre todas elas, as pessoas não vão querer cometer o mal, as pessoas não vão precisar, não matarás, não adulterarás, princípio básico. Mas se tiver o amor, as pessoas não vão querer cometer nenhum desses pecados. Amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero agradecer a pastora Lília, agradecer o pastor Vitor, que estiveram aqui com a gente essa noite de surpresa, mas foi fantástico. Agradeço muito vocês. Agradeço muito mesmo. E acho muito legal. Acho que a Lilian deixou uma deixa aqui. E na quarta-feira que vem nós vamos falar sobre oração. O que vocês acham? Hein? Sim. Vamos falar sobre oração, então. Quarta-feira, quero agradecer todos os irmãos que estiveram acompanhando a gente aqui, todos os irmãos que estiveram nos ajudando, pastor Vitor, pastora Lilian, para que Deus possa continuar abençoando, protegendo vocês, guardando a vida de vocês, o lar, a casa de vocês, e mostrando para vocês cada dia como o dia é bonito, como as coisas são belas, como Deus é fiel na vida de vocês. Amém? Obrigado. Vamos orar, irmãos, para encerrar o culto, né? Eu quero orar aqui, porque tem pessoas que perderam seus entes queridos aqui, né? Pessoas que a gente conhece. Então, eu quero orar pela vida da família do Douglas, né? Nosso irmão que toca baixo aqui com a gente, que a irmã dele faleceu, acho que há uns 10, 15 dias atrás. Também pela nossa irmã Piedade, que perdeu seu filho também, quase no mesmo tempo. Eu não sei mais se teve alguém da igreja que perdeu, acho que não, né, pastor? Eu tive um primo meu que faleceu também, acho que foi sábado ou sexta-feira, ele faleceu, mas ele já tinha mais de 60 anos e estava com câncer terminal, né? Ele veio a falecer também. Então, eu quero terminar este culto orando pelos familiares, orando pela sua família e orando em especial também por essas famílias em que eu falei. Amém? Vamos fechar nossos olhos aqui e vamos orar. Soberano e amado Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, te louvar, Senhor, por mais essa oportunidade de estar falando aqui da Tua palavra, Senhor, fazendo a Tua vontade e o Teu querer, Senhor. Sei que muitos puderam aprender muito aqui hoje com tão pouco que nós fizemos, Senhor, e quero te louvar pela vida do pastor Vitor, da pastora Lilian, Senhor, pela vida de todas as famílias, Senhor, que congregam conosco aqui na sua casa.
nesse ministério Tabernáculo de Adoração, pedir as tuas bênçãos, que continue colocando as mãos, Senhor, para abençoar estas famílias, abençoar este ministério, cuidar, Senhor, das nossas famílias, Pai, dos nossos filhos, dos nossos pais, dos nossos parentes, Senhor. Oh, Deus, vá de encontro a eles, Senhor, com a tua mão forte, Senhor, e continua a cuidar de todos. Em nome de Jesus, Senhor, queremos apresentar a família do Douglas, a família da nossa irmã Piedade, a minha família, Senhor, para que o Senhor possa confortar os nossos corações, Senhor, neste momento que perdemos um ente querido, Senhor, que tu possa cuidar, Senhor, de cada familiar, cuidar, Senhor, da mente, do coração, Senhor, e da saúde de cada um, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Eu quero apresentar, Senhor, a nossa cidade de Sorocaba, apresentar, Senhor, o nosso estado de São Paulo, o nosso país, Senhor, apresentar, Senhor, todos os países do mundo que estão passando por essas dificuldades, Senhor, tanto na área da saúde, Pai, com essa pandemia, e também na saúde financeira de todos, Pai, que tu possa, Senhor, abençoar, Senhor, que tu possa, Senhor, colocar as tuas mãos, Senhor, e mostrar, Senhor, o quão poderoso e o quão forte tu és, Senhor, neste momento de dificuldade mundial, Pai, em nome de Jesus, dê sabedoria, Senhor, aos nossos líderes, Senhor, tanto espirituais, Pai, aí pelo Brasil, aí pelo mundo, também como nossos líderes políticos, Senhor, prefeitos, vereadores, deputados, senadores, governadores e o nosso presidente, Senhor, e a equipe, Senhor, de ministros, Senhor, que possam ter sabedoria e entendimento, aleluia, para poder tomar decisões corretas, Senhor, que possam beneficiar, Senhor, o povo, beneficiar, Senhor, os empresários, Senhor, beneficiar os empregados, beneficiar, Senhor, aqueles que não têm renda, Pai, que já está sendo feito muitas coisas, mas que o Senhor possa, Senhor, continuar tocando e quebrantando os corações, para que a Tua obra, Senhor, venha a ser feita, para que as coisas venham a acontecer neste mundo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos Te louvar e Te agradecer hoje e sempre. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós nos seus lares e a proteção divina do Senhor esteja na tua casa, em nome de Jesus. Amém e amém. Está encerrado, meus irmãos.